Fala aí, meu povo, minha pova. Tudo belezinha aí? Ó, seguinte, tá rolando aí no meu canal, tô colocando aí vários vídeos em que eu comento um pouco sobre o Enem. Um pouco da parte histórica e a maior parte dos vídeos são questões em que eu comento, eu analiso, vejo as alternativas, por que a alternativa é a correta, por que as outras são erradas. Bom, enfim, tá imperdível, é pra vocês e aí eu espero aquilo de vocês, né? O curtir, comentar, compartilhar e o engajamento, beleza? Valeu, falou, bora pro vídeo. Maravilha. É isso aí. E aí, crianças e crianças, tudo firmeza, hein? Vamos lá, né? Para esse aulão de filosofia aí, pá. Preparei para vocês aí uma mini aula, tá, gente? São mais comentários sobre algumas questões de Enem passado que realmente uma aula. Porque não tem como dar aula de Enem, porque Enem é uma prova. Então eu acho que a gente já deve começar por aí, né? Vamos começar por aí. O que é o Enem? Para além do Exame Nacional do Ensino Médio. Olha, o Enem, ele hoje, é uma prova multifuncional. É uma prova multifuncional. Ela, ela serve tanto para avaliar como que você está no Enem, serve para conseguir bolsas pelo FIES, para a Uni, entrando pelo SISU ali. E, evidentemente, né, o que é o carro-chefe do Enem, que é o vestibular das universidades federais no Brasil. Salvo engano, eu não sei como está no edital, não sei como os trâmites burocráticos, mas também serve como processo seletivo em algumas faculdades em Portugal, lá na Europa. Mas para atingir esse patamar, o Enem caminhou, trilhou, teve sua evolução. E a evolução começa lá em 1997, quando se começa, não, acho que em 94, 95, né? Começam as discussões de uma melhora na educação básica brasileira. Educação básica brasileira, dois pontos. É aquele percurso, é o percurso contendo currículo, habilidades, conteúdos e tempo mínimo de estudo que engloba o ensino fundamental 1, que é agora, atualmente, com a LDB, né, a Lei 9394/96, que vai do primeiro ano do ensino fundamental ao quinto, que é educação básica, ensino fundamental 1 ou anos iniciais, tá bem? Depois entra do sexto ao nono ano, ensino fundamental 2 ou educação básica, anos finais. Terminando isso, a pessoa tem a educação fundamental, o ensino fundamental, perdão, não é nem educação, o ensino fundamental. Depois ela passa para o ensino médio. Terminou-se o ensino médio, o cidadão, a cidadã, conclui o que a gente chama aí pela legislação de educação básica. Tá? É a educação, nome diz, educação média para a população brasileira. Pois bem, nisso o governo da época, né, os governos da época tiveram que sistematizar avaliações. Então, além do Enem, Prova Brasil, os estados ali com as provas institucionais, tal, para tentar metrificar de alguma forma, aí, né, quantificar a, a qualidade do ensino e o aprendizado dos estudantes. Tudo bem? Então é mais ou menos isso. E o Enem veio nesse afã todo aí.
Ok. O Enem começou a ser elaborado nesse pensamento aí, em 97, se eu não me engano, saiu o edital aí legislativo para ordenar o Enem, e em 98 finalmente tivemos aí a primeira prova do Enem, que até hoje está aí em voga, em vigência. Lá para 2005, o Enem passou a ter essa função de ingresso para as universidades federais, e nós estamos aí com 28 anos de Enem. 27 ainda, né? Porque 28 vai ser agora a prova em novembro desse ano. Mas enfim, vocês entenderam aí o recado. As discussões ali na época, movimento estudantil, setores ali de esquerda e tal, não viam o Enem com bons olhos. Não viam o Enem com bons... Por quê? Nós estávamos passando por um intenso processo, na verdade, a intensificação do processo de privatização da máquina pública. Começando lá com o senhor Fernando Collor de Mello, né? Com a reabertura do Brasil para o mundo, né? Na esteira ali do fracasso e do fim do comunismo. E, no 90, 91. Aí passa o Collor passa pelo impeachment, sai do governo, entra Itamar Franco, continua as vendas da máquina pública, né, das grandes empresas, e aí entra o Fernando Henrique, aí vai Vale do Rio Doce, aqui no estado de São Paulo, todo o setor de energia, no Brasil também o setor de telecomunicações. E aí, e aí que o Enem entrou nesse caldo todo aí, né, na época, a população, né, esses setores que eu falei aí, tinha grandes ressalvas, e até um certo ponto de razão, para aquela época, que o Enem veio justamente para privatizar o ensino público. A ideia era essa. Por quê? Porque as privatizações sempre ocorrem do seguinte roteiro: não falha nunca. Tem lá a coisa pública, né, o serviço público, né, a empresa, que seja, o prestador de serviço, sucateia esse prestador, essa empresa, né, esse setor, não investindo, abandonando infraestrutura, desvalorização dos profissionais. Por conseguinte, o serviço fica de má qualidade, o governo usa como justificativa para a privatização, não antes de fazer o que a gente chama de reconhecimento, de coleta de provas para justificar a privatização. Então foi isso com o setor de elétrica, né? Muita queda de energia, telecomunicação, nossa, olha só, os dados mostram que só algum tipo de pessoas têm acesso à telecomunicação, a telecomunicação é muito cara, as rodovias foi a mesma coisa aqui no estado de São Paulo, enfim. Era de se supor, com uma certa razão, que isso aconteceria com o ensino médio, a educação pública no Brasil. Você tem uma prova, olha o nome, prova, de que os estudantes de escola pública, comparados com da escola particular, né? Sempre essa ideia de comparação. Então, comparados com as escolas particulares, os estudantes das escolas públicas teriam menor desempenho. É isso. E houve muito falatório, boicote do Enem, crise. Na época era o segundo mandato do governo Fernando Henrique, é isso? Não, o Enem foi no primeiro ano do governo Fernando Henrique. Peraí, o Fernando Henrique, primeiro mandato é 95, 96, 97, 98. Isso, foi no último ano do primeiro governo Fernando Henrique. E depois aí continuou até 2002 com o governo Fernando Henrique. Então a ideia era justamente essa. Em 2002, essa pessoa que vos fala estava na terceira série do ensino médio. Essa pessoa que vos fala também compreendia a época, com 17 anos, a época
Compreendia também essa situação de que, o Enem serve para a privatização. De fato, estava já havendo comparações a esse respeito, tá? De estudantes de escola pública, desempenho acadêmico, blá, 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 todas essas coisas todas. E eu acabei não fazendo Enem. Eu, particularmente, não perdi muita coisa. E eu já explico. O Enem, ele era só apenas e tão somente um exame nacional do ensino médio. Fazia quem quisesse. E nós tivemos, eu, na época lá, tive muita pressão de professores, né, o corpo docente, para fazer a prova. E sim, eu estudei em escola pública no ensino médio. Tá. Eu, como um bom estudante de escola pública, não tinha porra nenhuma de perspectiva de faculdade. O Enem não servia para entrar para nada, não servia para nada, zero. Zero, serventia zero pro Enem na época. Pra mim, tá? Pra mim. Então, vou fazer pra quê? Não fiz, ponto. E é isso. Só depois que o Enem ganhou um status de relevância nacional, e aí eu, já numa universidade pública, gratuita, né? Uma mãezona, Unesp, ó, um beijo pra você. Fala mal da mãe, fala mal do pai, mas não fala mal da Unesp, que aí eu já desço a porrada. E assim, aí com muito estudo, muita análise, uma conjuntura nacional de política nacional diferente, aí a coisa mudou. Aí já percebemos que o Enem já era uma ferramenta de ascensão social. Enfim, isso é um panorama geral político e de quem vivenciou aí os 5 primeiros anos do Enem. E via de regra, o Enem ele tinha como objetivo, ainda tem, né? Não só, mas ainda tinha como objetivo analisar a competência leitora e escritora através de questões de múltiplas alternativas e uma redação. Nada diferente do que é hoje. O Enem hoje é perfeito apesar de todas as mudanças? Não, não é perfeito. Na minha humilde opinião de né, de alguém que se está prestando aqui um pitaco à educação, eu entendo que o Enem deveria ser 2 vezes por ano. Porque de repente te deu uma dor de barriga, você precisou fazer uma cirurgia, você sofreu um acidente, nossa, aconteceu alguma coisa, você não foi no dia da prova, e aí? Você perdeu o ano inteiro, cara. Pô, sacanagem isso, né? Então eu acho que essa não é uma coisa decente, não. Eu acho que deveria ter pelo menos 2 versões do Enem no ano. E eu também acho, opinião pessoal, que o Enem deveria ter 2 tipos de provas. Prova de múltiplas questões. E aí, dependendo do curso da vestibulando, uma prova dissertativa. Meu amigo, pô, a pessoa tá entrando numa universidade. Ela precisa ali de um critério para ser avaliada. A redação também é dissertativa. Então ali a pessoa pode mostrar o quanto sabe. Além disso, o Enem não pode ser uma única forma de avaliação e ingresso em universidades. Boa noite, senhor Davidson. Tudo bem contigo aí? Quanto tempo, hein, meu caro? Vamos lá, seja bem-vindo aí. Então, assim, na minha humilde opinião, deveria ter outras coisas além do Enem como critério de ingresso em universidades públicas. Ok? Beber uma aguinha aqui. Aqui tudo jóia, vamos. Estamos aqui aquecendo para o feriadão dia 1º de maio. Aguinha, né? Faz bem, pô. Entrevistas, Olimpíadas, histórico, né? A Olimpíadas,
Então, Olimpíada Brasileira de Matemática, Língua Portuguesa. Por exemplo, eu quero fazer curso de matemática ou de física. Se a pessoa tirou uma medalha de ouro na UBMEP, ele poderia ser, sei lá, de repente, isento da prova de matemática. Né? E tem a prova de história e tal. Mas eu acho que uma entrevista com um assistente social ia dar certo. Por quê? Porque assim, a gente dá uma circulada também na questão da mão de obra, né? A gente assim, quando a gente fala o Estado poderia contratar assistentes sociais especializados, né, nessa entrevista, análise de recursos familiares e fazer um laudo técnico, né? Pô, mas o Enem fica muito caro. Mano, ó, na boa, ó, pode parar. Se o papo for por esse negócio, fica muito caro, velho, é porque você é uma pessoa imbecil mesmo. Educação nunca é caro. Nunca é caro. Caro é não investir em educação. Isso é caro. Cara é ignorância. A ignorância sai caro. Agora, essa questão de fazer uma avaliação institucional, estatal, né, governamental, de maneira isenta, imparcial, né, técnica, associada com uma proposta de intervenção do Estado para a redução da desigualdade social, e aí entrevistas e assim por diante, e pô, tem a entrevista lá, pô, essa pessoa realmente é pobre, essa pessoa aqui é fodida, mesmo que passar no Enem não vai conseguir entrar lá, pô, aí entra a assistência social, o poder público para garantir que essa pessoa vai estar lá. E a partir do momento que a pessoa entra lá, ela é acompanhada até a formatura, e depois da formatura essa pessoa vai prestar contas à sociedade trabalhando para a sociedade. Fim. Fim. Entendeu? Mas, pô, né? Aí não é vantagem para governo nenhum isso aí, né? Porque aí você tá emancipando a população. Por isso, né, que o Davidson fala aqui, que ele quis um curso de exatas, mas ele foi bem em exatas, em humanas aí deu uma rodada. Isso acontece muito, e inversamente também. O cara quer ir para um curso de humanas, mas acaba rodando de exatas. É por isso que eu falo dessa questão de ter uma prova dissertativa. E eu vou explicar melhor como é que funciona o Enem, tá? As questões do Enem. Ô, pessoal, vocês veem algum movimento esquisito aqui? É eu passando a bolinha no pé aqui, porque eu tô com dor no pé ainda. Então vamos lá. Embora o Enem tenha a teoria das alternativas, então assim, você pode chutar todas as questões do Enem à vontade. Mas o que os caras vão perceber lá, né? Se você acerta mais questões difíceis, consideradas difíceis, e erra as mais fáceis, quer dizer que você chutou, então você perde ponto. Não estudei a fundo se isso é uma coisa justa, adequada, tal. Pode até ser, mas ainda assim não é a melhor coisa, no meu entender. Pode até ter essa questão de teoria dos chutes, mas eu não acho isso suficiente, tá? Não acho isso suficiente. Eu acho que deveria ter também tudo isso que eu falei para vocês. Questões. Bom, primeiro de tudo, deveríamos ter duas versões do Enem. Uma em julho e outra em dezembro, sei lá. Primeira coisa. Segunda coisa, provas dissertativas específicas para as áreas do conhecimento que você deseja. Então, na hora da sua inscrição, lá você coloca, ciências humanas. Vai fazer dissertativa de ciências humanas. Quantas questões eu não sei, mas X questões, tá? Vamos colocar em genérico aí. Eu quero fazer parada de ciências de natureza e matemática. Vai fazer dissertativa dessas daí. Vou querer fazer linguagens, velho. Vou prestar para letras, por exemplo. Vai fazer questões de linguagens. Acabou. Lembrando que essa é a segunda etapa e tem a terceira etapa, que é classificatória também, ao meu ver, que seria a entrevista, a assistente social e assim por diante.
Então, ó, aqui, ó. Uma pessoa que deseja focar em uma área tem que estudar em uma matéria distante que não afeta a sua área. Então, ó, essa minha ideia vai ao encontro dessa proposta de itinerários formativos, por exemplo. Esses itinerários formativos poderiam não ser assim, nossa, unidades curriculares. Mas, ó, embora eu seja contra estudantes no ensino médio escolher suas áreas, eu acho que ainda não está maduro o suficiente, tá? Mas, uma vez que isso está ocorrendo, poderia ser por áreas e aí a pessoa foca mais nessas áreas, tem mais aulas dessas áreas e menos das outras. Mas enfim, ó, aqui é o seguinte, é água e café ao mesmo tempo. Quer dizer, café, não é bem café aqui, mas né, um amarguinho para dar aquele chablau na vida. Delícia. Então é isso, pessoal. Então é esse o panorama geral do Enem aí que eu gostaria até de conversar com vocês. No demais, qual é o meu objetivo aqui? Hoje e amanhã, o meu objetivo é tratar de questões de filosofia e sociologia de tal modo que estou pressupondo que quem me assiste, quem vai me assistir aí eventualmente, não teve uma boa instrução de ensino médio. Não teve boas aulas de filosofia, sequer teve aulas de filosofia, né? Então aí tá precisando entender como que funciona o mecanismo de avaliação do ensino médio. Número 1. Número 2. Ensinar pessoas das áreas da linguagem, das exatas, como responder essas questões sem se dar muito mal. Então é conceitos, é bater o olho, análise de texto. Eu vou ensinar a analisar um texto chamado de Enem. Pá! Conseguir pelo menos aí identificar as questões, as alternativas que, porra, isso aqui não é. Tem a questão lá. 5 alternativas. 3 com certeza não são a resposta, elas são erradas. E aí tem 2. Uma distratora que parece ser certa e a alternativa correta. Como identificar isso? É aquela questão, é aquela aula para analisar questões que faça você não zerar, não é bem zerar, mas tipo, tirar 300 no Enem em humanas, e isso é praticamente zerar. Então aí, ó, é para aquelas pessoas que vão fazer cursos do tipo física, química, biologia. Vai fazer cursos do tipo astronomia, caso tenha. Vai fazer cursos com baixo teor competitivo, né? Baixa disputa, relação candidato-vaga. Definição de baixa disputa, relação candidato-vaga. Até 18 candidatos vagas, tá? Isso para mim é baixo. Sim, 18 candidatos vagas, isso para mim isso ainda é baixo. Baixa concorrência, tá? Há casos e casos. Por exemplo, física. O curso de física às vezes tem 2, 3 candidatos vaga. Porra, isso é ridículo, é patético. Só que tem um problema. Há uma diferença brutal entre o curso de química e física. O curso de química, por exemplo, dá 18, 20 por vaga. Em geral aí nas universidades, tá? Em geral, tá? Não tenho certo aqui os dados. Mas assim, desses 20, 3, 4 realmente querem passar porque gostam de química. Os outros, não, eu acho que eu sei química, eu acho que me dou bem em química. Eu vou fazer biologia, mas química é meu segundo curso. Não, eu vou tentar entrar para essa química aqui de Alegre. Tem muitos caras de Alegre. Nas engenharias, curso para muitos candidatos vai de Alegre. Até mesmo na matemática. A matemática tem uma competição razoável, até 25 por vaga e tal. Mas muito lá tenta fazer o vestibular e faz o vestibular porque eu gosto de matemática. Física não. Física são 2, 3, mas que sabem o que querem. Então a disputa entre 3 pessoas que querem estudar física.
não estão entrando de alegre, não estão querendo prestar o vestibular para passar, só para falar para a mãe, olha, eu passei. Não. Ali é a galera que realmente, ó, estou estudando física, a vaga é minha. Ponto. É isso. Entendeu? É isso. Então, esse é o problema do Enem, que o Davidson está falando aqui. Enem é mais você ir bem na área do seu conhecimento e chutar para não ser muito baixo na nota do resto. Cara, o que o Davidson falou aqui é a prática dos estudantes hoje. E o Enem, que é Exame Nacional do Ensino, ninguém passa no Enem. Ah, eu passei no Enem. O Enem não é para passar. O Enem é para examinar estudantes. Então é para ver como foi o aprendizado. Só que a prática é exatamente o que o Davidson falou. Porra, eu vou mal nas humanas aqui porque eu sou de exatas. Eu vou arrebentar a boca do balão em exatas e vou largar para Deus aí pro mundo as humanidades. Isso não pode acontecer. Em um estado, né, uma política pública que tem como objetivo melhorar o nível educacional do seu povo. Isso não pode ocorrer. Isso não pode ocorrer. Então a prática, eu não estou condenando quem faz isso, tá? Que o Davidson acabou de falar agora. Imagina. Mas assim, isso é um sintoma de que o Enem já está errado. Já é um dos sintomas, né? E aí, ó, nível de reprovação em cursos exatas são as mais altas. Mas é justamente isso que eu tô falando. Por exemplo, pega um curso de física, por exemplo, só vai quem realmente, pô, eu quero. Astronomia, quem que. Ah, eu acho lindo o céu. Nossa, a estrela Via Láctea. Eu fico abismado quando eu vejo uma coisa dessa. Mas eu não quero fazer astronomia. Quem presta, né, faz o Enem para conseguir entrar numa universidade para fazer astronomia, sabe o que quer. Sabe o que quer. E aí tem os cursos mais aberrantes, por exemplo, de medicina, que é de 250 candidatos vagas, né, relação, né? Desses 250, cara, você pode escrever, 200 não sabe o que é medicina. 200 tá indo lá pela fama, ai, nossa, pelo glamour. Mas na primeira hora que vai ver um cadáver ali no formal, já vai vomitar, já vai cancelar o curso. Então você vai disputar com 50. Tá? É isso que eu sempre falo para os estudantes. Bom, é 250, 300 por vaga? Você chuta aí, 200 não quer isso aí não. Tá fazendo porque, nossa, ai, eu acho que meu sonho é medicina, né? Então, mas é que tá. A questão aqui que o Davidson falou, né? Você tem que dar a sorte, tá bem no dia da prova. Por isso que eu falo que tem que ter duas versões do Enem. Tem que ter duas versões. Não pode ter uma só. Não pode ter uma só. Né? Não pode ter, porque se dá alguma caganeira de você no dia da prova, acabou. E definição de caganeira. Não é só o ato efeito de evacuar fezes, não. Deu algum problema lá, pô, sua mãe passou mal e a sua mãe só tem você, você tem que estar com ela no hospital. Pronto, acabou seu sonho. Você passou por uma cirurgia, acabou seu sonho. Ah, não, mas o Enem ali tem provas para fazer no hospital. Não para quem não requisitou antes. Quer dizer, você tem que prever que você vai ficar doente para pedir para os caras aplicar a prova no hospital. Não dá certo, cara. Não dá certo isso aí. Por isso tem que ter duas provas. Uma na metade do ano e outra no final. É isso. É isso. Cálculo 1 é o terror de muita gente que achava que era bom em matemática. Exatamente. O cara, a pessoa gosta de matemática, né? A pessoa acha divertido. E a matemática, ela tem esse problema que vem da filosofia também. A matemática é sedutora. Então a pessoa acha que conseguiu resolver bem a fórmula de Bhaskara, a pessoa é um gênio. E não é. E não é. Os matemáticos ficam putos quando eu falo isso. Mas a matemática, a bem feita, é filosofia pura. Então o cara tem que estar num nível de abstração tão feroz que o cara acaba desistindo. O cara acha que simplesmente, não, eu vou fazer só cálculo, ficar lá fazendo cálculo o tempo todo. E não é assim. Entendeu? Quer dizer,
Também, mas você não pode simplesmente saber calcular. Você tem que saber o porquê e o que você está calculando. E isso é conceito. Isso é conceito. Beleza? Bom, deu meia hora aqui, né? E eu tô falando e não trouxe o que eu prometi aqui. Então quer dizer que eu sou um charlatão? É isso. É isso. Não, é isso. É isso. É isso. Sou um charlatão. Não. Então vamos lá, né? A aula de hoje. A aula de hoje.